Salve galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser sobre Policy Based Data Structures, que são uma extensão do GCC. Existem várias extensões do GCC, então se vocês vierem no site do gcc.gnu.org, tem uma lista com muitas extensões, né? Tanto extensões para a linguagem C, quanto também extensões para C++. E nos próximos vídeos eu vou passar também algumas outras extensões que são úteis para maratona. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa parte aqui, que são as estruturas de dados policy based, né? Então, se a gente descer aqui, tem as estruturas por container, né? E o que a gente vai ver hoje vai ser a árvore, certo? Então, normalmente o que a gente vê nas estruturas de dados policy based, que é mais utilizado na maratona, é esse ordered set, né? O que é ordered set? Ele vai ser como se fosse um set ou um map, só que com algumas funções especiais, né? Então, que nem quando a gente tem um set normal, a gente não consegue ver qual que é o terceiro elemento desse set. Essa função não está programada no set da biblioteca que a gente usa. E é para isso que a gente vai utilizar esse ordered set. Essa aqui é a declaração da árvore, né, das estruturas de dados policy based. Então, a gente vê que a gente tem que mandar qual que é o tipo da chave, qual que é o tipo do elemento que está sendo mapeado, né? No caso, se for um map, qual que é o tipo do valor. Qual que é a função de comparação, né? Então, por padrão, ele vai pegar o menor, né, para ordenar de forma crescente. Qual é a estrutura de dados que a gente vai estar utilizando. Então, normalmente a gente utiliza essa árvore red-black, que é a árvore rubro-negra, que permite fazer remoção, encontrar e inserção, essas coisas em odd log. Isso aqui são algumas informações especiais do nó. Isso aqui também é para uma política para atualizar em variante de nó também. A gente não acaba vendo muito isso aqui. E qual que é o allocator que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a gente vai declarar um ordered set. Então, esse using aqui a gente vai estar declarando como se fosse uma nova estrutura de dados. Então, por exemplo, a gente costuma fazer using ll igual a long long. Então, em vez de ficar escrevendo long long toda hora, a gente só usa ll. E então aqui a gente vai estar, em vez de toda hora que tiver que declarar um ordered set e escrever tudo isso, a gente só vai escrever ordered set. Enfim. Então, o ordered set nada mais é do que uma árvore que ela tem como tipo de chave um valor que a gente mandar aqui, como tipo de valor também um tipo que a gente mandar aqui. A comparação vai ser utilizando o operador menor. Também vai estar utilizando uma árvore rubro-negra. E o order statistics padrão aqui, para atualização de nós. Então, a gente vai inserir, né, esse bloco aqui no nosso código. Né? Sempre que a gente quiser utilizar um ordered set, a gente vai ter que inserir esse bloco aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Esse aqui é um exemplo de utilização. Né? Então, a gente precisa incluir essas bibliotecas aqui. Né? Então, esse ext barra, ele possui vários headers das extensões do GCC. E está tudo declarado nessa namespace GNU PBDS, né? Que são as Policy Based Data Structures. Então aqui a gente coloca aquele templatezinho que eu mostrei anteriormente. Né? Isso aqui você não precisa decorar, você só deixa em algum lugar. Sempre que quiser utilizar, só copia e cola para cá. Então, a gente vai declarar o ordered set desse jeito. A gente vai pegar o mesmo nome que a gente mandou aqui, colocar qual que é o tipo de chave que a gente vai utilizando. Então, por exemplo, esse aqui vai ser um set de inteiros. E aqui eu coloquei as principais funções, né? Todas elas são em odd log. Então, funções do set normal, né? Que é o insert, para inserir um valor. Erase, para deletar um valor ou deletar um iterador. O find, para achar um valor, né? Retornar um iterador que representa esse valor aqui. O lower bound e upper bound, que eu também mostrei nas aulas anteriores. Mas o que realmente é importante que a gente utiliza esse ordered set são essas duas funções aqui, que é o order of key e o find by order. O order of key
ele retorna a quantidade de elementos estritamente menores que k. E o find by order retorna um iterador para o késimo elemento. Né? Isso aqui é zero based. Isso aqui é muito útil porque não tem no set normal e às vezes a gente quer achar, né? Ah, qual que é o quinto menor elemento desse set, né? E não dá para fazer isso com o set normal, a gente precisa utilizar esse ordered set aqui. Então, por exemplo, a gente está aqui inserindo o valor 10, inserindo o valor 1, inserindo o valor 30. Então, o nosso set ele está desse jeito aqui, né? Ordenado. O menor valor é 1, o segundo menor é 10, o terceiro menor é 30. Então, qual que é a ordem dessa chave 30 que a gente está mandando, né? Então, a ordem da chave é a quantidade de elementos estritamente menores que k. Nesse caso aqui, a quantidade de elementos menores que 30 é 2. Qual que é a quantidade de elementos menores que 50? Todos os elementos são menores que 50, então vai ser 3. Ah, qual que é o zeroésimo elemento, né? Ou seja, qual que é o menor elemento desse set? É 1. Então, isso aqui para a gente ver também que é zero base, né? Então, em vez de a gente utilizar 1, 2 e 3 como índice, é 0, 1 e 2. E se a gente quiser, por exemplo, retornar, qual que é o quinto menor elemento desse set? Não existe, né? Um quinto menor elemento. Então, ele vai retornar um iterador para o st.end. E aqui eu também coloquei um exemplo, que ele também pode ser utilizado como map. Então, se além da chave a gente também mandar qual que é o tipo do valor, a gente pode acabar utilizando como se fosse um map, né? Então, a gente aqui está atribuindo o valor 10 para a chave 5, né, que nem no map normal. Depois, se a gente imprimir qual que é o map de 5, ele vai imprimir 10. E se a gente imprimir qual que é o zerésimo elemento, ele vai retornar um iterador para o primeiro cara. Então, no caso, como a gente está utilizando um map, o iterador ele vai ser uma chave e um valor. Né? Então, se a gente pegar o first aqui, a gente vai estar pegando essa chave. Se a gente quiser pegar o valor, a gente coloca o ponto second aqui. Então, nesse caso aqui, ele vai imprimir qual que é a chave do menor elemento. Né? Como só tem o elemento 5, ele vai imprimir 5. Certo, então resumindo, né, a principal utilidade do ordered set são essas duas funções, o order of key e o find by order. E sempre que a gente quiser utilizar o ordered set, a gente tem que inserir esse bloco aqui no começo do código, né, para incluir as bibliotecas e declarar aqui qual que é a árvore que a gente vai estar utilizando. Então, era isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode perguntar aí. Valeu!